Bom dia, seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta da Jovem Pan. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Sempre assim, na sequência do Jornal da Manhã, nós seguimos aqui trazendo para você as principais informações de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019, a primeira reunião do governo Bolsonaro deve fazer com que o Copom mantenha o novo juro básico em 6,5% ao ano. É o que indica a expectativa do mercado financeiro. A reunião deve ser a última do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que deixa o cargo depois de Roberto Campos Neto ter o nome aprovado no Senado. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O governo articula movimentação para encaminhar ao Congresso Nacional a proposta da reforma da Previdência até o fim desse mês. Luciana Verdolim. Em meio às discussões, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi enfático ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, é contra unificar as idades mínimas de aposentadoria para homens e mulheres, como defende o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Superior Tribunal de Justiça decide soltar os 3 funcionários da Vale e os 2 engenheiros detidos depois do rompimento da barragem em Brumadinho. Marcela Lorenzetto. A Defesa Civil confirma a morte de 142 pessoas. 194 continuam desaparecidas. Tropas da Força Nacional de Segurança vão deixar o Ceará a partir desta semana. Afonso Marangoni. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo, não há um prazo definido para a saída total dos militares da Força Nacional que atuam no Ceará. O ministro do Turismo é exonerado para tomar posse na Câmara dos Deputados. O decreto de exoneração saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O governo de São Paulo vai reduzir o ICMS do combustível de aviação e agora conta com o aumento do turismo para compensar a medida. Tiago Muniz. Por outro lado, a redução do imposto do combustível de aviação não necessariamente vai refletir numa queda no preço das passagens. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, diz que isso até pode acontecer, mas a regulação das tarifas não é uma atribuição do poder público. O presidente dos Estados Unidos realiza o segundo discurso sobre o Estado da União em meio ao impasse sobre o muro da fronteira com o México. Donald Trump quer que o Congresso aprove cerca de 5 bilhões e 700 milhões de dólares para erguer o muro, mas democratas que controlam a Câmara se recusam. São destaques desta quarta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Dez horas e 6 minutos e o governo espera apresentar o texto da reforma da Previdência ao Congresso até o final desse mês. Reportagem que vem de Brasília com a Luciana Verdolim. Olha, a expectativa aqui dentro do governo é de que até o fim, agora de fevereiro, seja possível encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência. Em meio às discussões, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi enfático ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, é contra unificar as idades mínimas de aposentadoria para homens e mulheres, como defende o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Guedes, na visão dele, é todo mundo igual. Não é isso que se busca hoje? Não, o presidente não concorda. Mas vai dar algum problema, o senhor acha? Assim? Não, o decisor é ele, né, pô? O presidente, foi ele que foi eleito. Nós aqui somos só atores coadjuvantes. No início do ano, o próprio Bolsonaro sinalizou que o governo estudava 62 anos para homens e 57 para mulheres. O governo confirma que trabalha com vários cenários, entre eles a proposta que vazou essa semana que prevê 65 anos de idade mínima para homens e mulheres com 40 anos de contribuição para garantir a aposentadoria integral. O ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, está trabalhando num plano de comunicação para explicar a reforma e vencer as resistências ao texto que será negociado junto aos deputados e senadores. O trabalho não será fácil, uma vez que é preciso convencer também a população da necessidade da reforma. O porta-voz da presidência, Rego Barros, disse ontem que o presidente sabe a importância do time de se enviar a reforma ao Congresso Nacional no menor prazo possível. O presidente está avaliando os pontos da Previdência que serão elencados para análise do Congresso em sinergia com os ministros envolvidos no tema, para em seguida apresentar
qual que é a sua decisão, qual que é a linha de ação final ao Poder Legislativo, ajustando, discutindo, ponderando. Como acontece toda terça-feira, ontem foi realizada aqui no Palácio do Planalto mais uma reunião ministerial. O tema foi a organização administrativa do governo federal. Os ministros aproveitaram para fazer uma avaliação também das ações lá em Brumadinho, depois do rompimento da barragem. Ficou decidido que o governo federal vai continuar ajudando Minas e a fiscalização das barragens hoje existentes será reforçada. Vale lembrar que mineradoras com estrutura com alto potencial de dano terão que instalar monitoramento 24 horas por dia em vídeo em todas as barragens até junho. A que se rompeu em Brumadinho, segundo a Vale, estava monitorada desde o final de 2017. De Brasília, Luciana Verdolim. E o líder do PSL deve indicar Flávio Bolsonaro para a mesa diretora do Senado. Ainda de Brasília, agora você, Levi Guimarães. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, deve ser indicado para ocupar um cargo na mesa diretora do Senado. A informação é do líder do partido, Major Olímpio. Nesta terça, uma reunião de líderes definiu a distribuição dos cargos da mesa. Os nomes vão ser definidos em uma eleição na tarde desta quarta-feira no plenário. O PSL vai ficar com a terceira secretaria da casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi questionado se a nomeação traria desgaste pelo fato de Flávio ser investigado pelo caso envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz. Alcolumbre minimizou a questão. Eu acho que o partido vai indicar o quadro do partido que o partido decidir. Eu não posso me meter na indicação do PSL. O PSL deverá ter uma vaga de comissão, na presidência da comissão, e vai compor a mesa assim como os outros partidos. Foi definido que a primeira vice-presidência do Senado vai ser do PSDB e a segunda do Podemos. A primeira secretaria será do PSD, a segunda do MDB, a terceira do PSL e a quarta deve ficar entre PT e PP. A composição da mesa leva em conta o tamanho dos partidos dentro da casa e, neste caso, também o grupo de partidos que ajudou a eleger o novo presidente. De acordo com o líder do PDT, senador Everton Rocha, nenhum nome indicado por algum dos partidos será vetado. Não fazemos nenhum tipo de veto a nenhum partido, porque senão não tem acordo. Aí amanhã vai ter outra disputa e ninguém sabe o que vai acontecer. A princípio, a tendência é que não haja candidaturas avulsas aos cargos sem o apoio oficial dos partidos. Mas o senador Major Olímpio não descartou a possibilidade. Mas não dá para a gente dizer que não haverão candidaturas avulsas amanhã. Isso é um critério aí de cada bancada, de cada senador, mas eu creio que o conteúdo da reunião seja para que seja uma votação absolutamente tranquila e séria. Já a definição das presidências das comissões só vai ser definida na próxima terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça, a mais cobiçada da casa, deve ficar entre PSDB e MDB. De Brasília, Levi Guimarães. Fiscais da Agência Nacional de Mineração vistoriam 3 barragens de rejeitos da Vale em Ouro Preto, em Minas Gerais. Os reservatórios, o Forquilha 1, 2 e 3, foram construídos pelo sistema montante, como aquele que se rompeu em Brumadinho. Em documentos, a Vale indica que não há instalações ocupadas por trabalhadores no caminho da lama em caso de acidente nessas barragens. A previsão é que até amanhã os fiscais tenham analisado os relatórios da empresa e verificado pessoalmente como é feita a manutenção desses reservatórios. O novo projeto Escola Sem Partido permite que aluno grave professor em sala de aula. A proposta foi apresentada pela deputada federal Bia Kicis, do PSL, mas só deve ser discutida depois da tramitação de pautas econômicas do governo. O projeto mantém a base daquele que foi discutido em comissão especial na Câmara e que acabou arquivado. O novo texto também proíbe que grêmios estudantis sejam usados para atividade político-partidária. O Papa Francisco reconhece pela primeira vez que padres e bispos abusam sexualmente de freiras. Nesta terça-feira, o pontífice disse que está comprometido e que a Igreja Católica está trabalhando para acabar com esse tipo de crime há bastante tempo. O Papa lamentou os ataques e disse que as mulheres ainda são consideradas um ser de segunda classe.
Francisco citou que em 2005 o Papa Emérito Bento XVI fechou uma ordem religiosa porque a escravidão sexual por parte de padres e do fundador havia se tornado parte do grupo. E bombeiros encontram mais corpos depois da tragédia em Brumadinho. As últimas informações com a Marcela Lorenzetto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu soltar os 5 detidos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A decisão liminar liberou 3 funcionários da mineradora, o geólogo César Grandchamp e os gerentes Ricardo de Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Melo. Além deles, também estão livres os 2 engenheiros da empresa Tuvsud, André Assuda e Makoto Mamba. Com pedido de liberdade negado pelo Tribunal de Minas Gerais no fim de semana, as defesas recorreram ao STJ. Os 5 são investigados por terem atestado a segurança da barragem que rompeu na mina do Córrego do Feijão. No 12º dia de buscas em Brumadinho, os bombeiros conseguiram resgatar novos corpos. A atualização mais recente indica 142 mortes confirmadas. 194 pessoas continuam desaparecidas. A tragédia também foi tema da abertura da Câmara dos Deputados em Brasília. Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, declarou que a tragédia em Brumadinho foi um crime. O parlamentar também cobrou punição aos culpados. Amanhã vamos já estar com o ministro Gustavo Canuto no Ministério que era da integração, mas que cuida dessa área, para que demonstre de maneira clara atitudes, porque existem tantas outras barragens e a gente já vem dizendo, não precisa de barragem de receito. O que faz isso é a ganância, porque é possível minerar sem esse tipo de barragem que ceifa a vida e que destrói o meio ambiente. Portanto, punição para os culpados. O deputado mineiro Rogério Correia, do PT, desferiu críticas à Vale e pediu por uma CPI mista. Que instalemos uma comissão parlamentar mista, porque o Senado também está colhendo assinatura. Porque a CPMI mista tem mais força para enfrentar o lobby da Vale. Porque agora começa a desaparecer da mídia o assunto Brumadinho. E aí o lobby prevalece. E o lobby é forte. Nenhum dos 22 indiciados pelo crime de Mariana foram punidos. Porque o lobby deles e o dinheiro é forte e o lucro da Vale é grande. Em nota, a Vale informou que o pagamento dos R$100 mil propostos pela empresa aos familiares de vítimas da tragédia já foi recebido por 107 pessoas. A mineradora reforçou que o valor não é relacionado a indenizações futuras. O atendimento acontece na Estação Conhecimento, em Brumadinho, em dias úteis, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Vice-presidente diz que os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Sérgio Moro, da Justiça, comandam os 2 carros-chefes do governo Bolsonaro. O general Hamilton Mourão se referiu à reforma da Previdência e ao projeto da lei anticrime, dizendo que uma proposta não vai atrapalhar a outra. O vice-presidente declarou também que, se a economia entrar nos eixos, vai romper a questão do desemprego e que o Brasil vai entrar em uma era de desenvolvimento sustentável. Sobre o pacote de responsabilidade do ex-juiz, Mourão afirmou que a segurança pública aflige todo mundo do país. A Odebrecht pagou 173 milhões de dólares em reforma e em propina e financiamento ilegal de campanha na Venezuela. Os pagamentos ilícitos foram realizados entre 2006 e 2014 em troca de contratos com o governo. Delações e documentos indicam que só a campanha de Nicolás Maduro, em 2013, recebeu 30 milhões de dólares da empreiteira brasileira. Os valores são quase o dobro dos 98 milhões de dólares mencionados no documento entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Odebrecht. A produção nacional de petróleo cai 1% em 2018. A produção média diária foi de 2.586.000 barris, 1% menor que a de 2017. Apesar da queda anual, em dezembro a média diária foi 3% maior do que a do mesmo mês de 2017. Na comparação com novembro, a produção foi 4,8% maior. Com a economia desfavorável, brasileiros mudam os hábitos de consumo. Vitor Moraes. Cortar os gastos com lazer, viagens, com contas básicas de casa como internet, TV, conta de luz e querer negociar um pouco mais. Essas foram as medidas encontradas por 63% dos entrevistados para não entrar no vermelho, de acordo com o levantamento do SPC Brasil.
Diante de um cenário econômico nada favorável, Lawrence, que é técnico de informática, passou a administrar melhor o orçamento mensal. Sim, antes eu tinha Netflix na minha casa, eu já não tenho mais, porque eu não tenho um pouquinho, mas é aquele um pacote de arroz. Então, assim, internet a gente abaixa a velocidade, né? Porque você já está com um pouco de dificuldade financeira. Mais da metade dos entrevistados procurou reduzir o consumo de supermercado e telefone, como foi o caso da Natália, professora de inglês. Esse ano, por exemplo, a gente cortou TV a cabo, porque ninguém lá em casa vê TV, geralmente é Netflix, é internet mesmo, né? A gente cortou telefone fixo, porque hoje em dia tudo é pelo celular, ninguém liga lá em casa, por exemplo. A gente cortou muita coisa essa do supermercado, que a gente comprava e ficava estragando em casa. E aí, no final, dava tipo uns R$400 a mais, que a gente não sabia nem que existia, sabe? Que ia gastando à toa. Então, realmente, a pesquisa tá certa, pelo menos na minha casa, né? O levantamento do SPC mostra que os brasileiros ficaram mais atentos também às promoções, substituíram produtos por marcas mais baratas e estão chorando mais na hora de negociar. Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawati, controlar os gastos faz com que o consumidor se planeje para os prazos mais longos, além de conseguir guardar alguma coisa. Essa reserva financeira pode ser importante no médio e longo prazo, para um sonho ou para aposentadoria, mas também é muito importante num prazo mais curto, para cobrir os imprevistos. A gente sabe que o orçamento do consumidor continua apertado, apesar da recuperação econômica, e ter uma reserva para imprevistos pode principalmente evitar que esse consumidor se endivide com taxas de juros muito altas, como cartão de crédito, cheque especial, especialmente no momento em que ele precisa pagar as contas de uma forma rápida. A pesquisa realizada pelo SPC Brasil, em parceria com o Banco Central, ouviu 804 pessoas acima de 18 anos em todo o Brasil, de todas as classes sociais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. Agora 10h20, em São Paulo, peruanas são flagradas roubando vinhos. Informações com o Daniel Lian. A polícia de São Paulo investiga uma quadrilha que atua em empórios de luxo na capital paulista. 2 senhoras peruanas foram flagradas furtando garrafas de vinho de alto valor num supermercado na Alameda Lorena, no bairro dos Jardins, zona nobre da cidade. As câmeras de segurança do estabelecimento mostram a rápida ação da dupla. Maria Isabel Arias, de 59 anos, e Soledad Georgina Ancieto, de 60 anos, escondem 4 garrafas de vinho embaixo da saia, que juntas valem aproximadamente R$10 mil. Nas imagens é possível ver o instante no qual as duas cometem o crime. Elas caminham normalmente com um carrinho de compras, como se fossem clientes do estabelecimento. Uma delas pega uma garrafa e começa a caminhar. Em seguida, coloca o produto por baixo da saia. A comparsa também age. Fica de costas para outras pessoas junto à parceira e acoberta outro vinho embaixo da roupa. Segundo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, diretor da DECAD, Delegacia de Capturas e Delegacias Especializadas, o furto no mercado dos Jardins foi um caso isolado, mas a polícia investiga outras ocorrências semelhantes na capital. De acordo com ele, trata-se de uma gangue grande e que está envolvida em furtos em empórios finos, principalmente onde se vendem importados. Nico adianta que possíveis membros desta quadrilha estão sendo identificados. Os investigadores querem saber o destino desses vinhos de preços bastante elevados. A suspeita é que sejam encaminhados para fora do país ou para consumidores de alto nível. Agora são 10h22 e a Força Nacional começa a deixar o Ceará ainda nesta semana. Afonso Marangoni. As tropas da Força Nacional de Segurança que estão no Ceará desde o início da onda de violência serão retiradas progressivamente do estado a partir desta semana. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Brasília pelo secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo. Segundo ele, não há um prazo definido para a saída total dos militares da Força Nacional que atuam no Ceará. Progressivamente nós vamos retirar a Força Nacional do Estado do Ceará em torno de 1 mês, 2 meses. Aí a gente vai sentindo
à medida que o tempo vai passando, se os ataques podem retornar ou não. No momento, 420 homens da Força Nacional reforçam a segurança no estado, que é alvo de ataques de facções criminosas desde o dia 2 de janeiro. Foram contabilizados 261 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses. O início da retirada das tropas foi uma decisão conjunta entre o governo federal e estadual após uma avaliação de que os ataques foram debelados. Também nesta terça-feira foi anunciado o envio da Força Nacional para Belém, no Pará, a partir de março. Segundo o diretor da entidade, Coronel Antônio de Oliveira, serão enviados inicialmente 200 homens, que, se houver necessidade, poderão chegar a 500. Em janeiro, logo após tomar posse, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, solicitou apoio dos agentes de segurança da Força Nacional. A justificativa foi os índices de criminalidade no estado. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai nesta tarde à Câmara dos Deputados para discutir o pacote de medidas contra a violência e corrupção. A proposta da lei anticrime, apresentada na segunda-feira, tem medidas como a confirmação das prisões dos condenados em segunda instância. O texto prevê elevar as penas em crimes cometidos com armas de fogo e busca aprimorar o confisco de produto do crime. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, prevê que não haverá dificuldade em aprovar a proposta. Fiz o convite para o ministro Sérgio Moro para que venha amanhã nesta casa, às 14 horas, no plenário Nereu Ramos, fazer uma explanação sobre o seu pacote de combate à violência e à corrupção. Convido aqui a todos os deputados que puderem estar presentes para estar prestigiando a vinda do ministro Sérgio Moro, e a segurança e o combate à corrupção começa a assumir o protagonismo que nós sempre quisemos nesta casa. A proposta apresentada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganhou destaque entre os parlamentares. Nesta terça-feira, o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destacou o ponto que extingue o processo sobre agentes policiais. Os policiais não precisam mais torcer para o bandido ser ruim de tiro, porque nesse momento os policiais que estão trabalhando nas ruas, eles só podem atirar depois que o bandido atira. E a partir do momento que nós aprovarmos essas medidas, isso não mais vai ocorrer. Coronel Tadeu disse que o plano será aprovado para dar verdadeira autoridade a todos os profissionais de segurança desse país. Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, aponta que é preciso mais do que um pacote para atacar os problemas da segurança pública. Que examinar com profundidade, com clareza, com equilíbrio, com responsabilidade. Não é no afogadilho, mas podemos avançar sim. Agora, o que não se tocou ali e eu olhei com cuidado é na questão da lei de cumprimento de penas, da nossa LEP, Lei de Execuções Penais. O problema da segurança pública do país está no presídio. O projeto faz parte das 35 metas do governo federal para os 100 primeiros dias de governo. O ministro Sérgio Moro disse que a lei anticrime é carro-chefe inicial, o que não impede a criação de outras leis em momento oportuno. Abre o intervalo agora, na volta tem outras informações para você. Não saia daí, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Olá. Nós vamos tratar hoje de um tema bastante delicado do câncer de mama. A retirada da mama no tratamento, que afeta muito as mulheres do ponto de vista emocional. Um estudo publicado numa das revistas mais importantes da nossa área, o Journal of Clinical Oncology, avaliou o impacto da mastectomia contralateral profilática na qualidade de vida das pacientes. Ou seja, remover uma mama saudável do lado oposto à mama que tinha o tumor, na tentativa de diminuir o risco de um câncer de mama no futuro. Esse estudo envolveu 288 mulheres e utilizou questionários pré e pós-cirurgia de mulheres que tiveram câncer de mama e optaram por remover a outra mama de forma preventiva, comparando com mulheres que não fizeram esse procedimento. Observou-se que mulheres que optaram por fazer a retirada preventiva da outra mama tinham um grau de preocupação, medo e até desespero de ter um câncer de mama significativamente maior do que as mulheres que optaram por não retirar a mama contralateral. O trabalho também constatou que as pacientes que retiraram a outra mama
tiveram pior qualidade de vida e uma certa insatisfação com a sua estética corporal. Uma das conclusões é que se não existem só vantagens nesse procedimento profilático, existem também consequências que podem ser negativas no futuro, como, por exemplo, e já mencionado, uma piora da satisfação da estética corporal e uma piora da qualidade de vida. Esses dados reforçam, portanto, que deve haver uma discussão caso a caso para que se remova a mama saudável contralateral em pacientes que têm o risco de desenvolver um câncer de mama no futuro, ponderando riscos, benefícios e, obviamente, preferência do paciente. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora 10h30, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos fazer contato com Brasília. José Maria Trindade por lá, ao vivo, trazendo informações para a gente. Zé Maria, o governo já começou aquela fase de contar votos para a reforma da Previdência ou ainda não? Bom dia, Zé. Ainda não chegou nessa fase não, mas vai chegar lá. Muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. Olha, Vitor, este é o momento da disputa de poder. Eu sempre digo que onde há poder, há disputa, né? E agora é a mesa diretora do Senado Federal que está em jogo. E essa decisão inclui aí a vaga do MDB, que aceitou ficar com a segunda secretaria, quer dizer, um cargo pequeno demais para um partido que sempre dominou o Congresso Nacional, principalmente o Senado, e perdeu a disputa pela presidência com o senador Renan Calheiros. Uma escolha suicida. Se houvesse ali a escolha da senadora Simone Tebet, ela seria a nova presidente do Senado Federal. E além, evidentemente, desta disputa pela mesa diretora do Senado, os outros cargos. São 10 outros cargos, vice-presidências, secretarias e até o Conselho de Ética do Senado Federal, as poderosas comissões permanentes. E aí, em primeiro lugar, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O MDB quer esta comissão e também o PSDB. Aí é uma nova disputa. Depois disso tudo, Vitor, é que se entra no debate da reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está fazendo ali uma romaria, né, visitando líderes, presidentes de Câmara e Senado e também o presidente do Supremo para evitar derrotas na Justiça, na tentativa de aprovar um projeto considerado ambicioso demais. Ainda não se tem o conteúdo, porque falta a palavra final do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, né? Ontem, mas como você disse, né, Zé, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, se reuniu com os presidentes da Câmara, do Senado, né? Um pontapé inicial, né? A partir de agora o governo já começa a ter noção de como anda a coisa, como é que está o ambiente na Câmara, se é favorável ou não, mas imagino que seja, né? Até por ser início de mandato, pelo governo ainda ter um índice de aprovação bastante alto, né? De ter um nível de aprovação parecido com o que tinha na campanha, que é de mais da metade da população, portanto, né? Então, o ambiente é positivo para essa aprovação, né? Mais do que prioridade para o governo, a ideia é aproveitar esta boa vontade da opinião pública, que em mais de 60% quer a aprovação da reforma da Previdência. Então, a ideia é aproveitar esse momento e dar prosseguimento ao debate. Olha, Vitor, esta reforma da Previdência, ela é muito importante
economicamente e politicamente, e uma coisa está exatamente ligada à outra. O ministro Paulo Guedes fala aí numa economia de R$1 trilhão em 10 anos. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fala em crescimento de até 6% da economia, e isso é muito, né, para um país que andou estagnado até negativo, crescimento negativo, em crescimento de 6% com a aprovação da reforma da Previdência. Então, mais do que economia, mais do que a questão econômica e a economia de recursos, a reforma da Previdência traduz credibilidade no governo e indicação de que o governo terá uma gestão mais tranquila. Então, extrapolou a própria reforma da Previdência, se transformou em símbolo do novo governo, ou seja, se não aprovar uma reforma da Previdência, haverá dificuldades e até inviabilização do novo governo, viu? Pois é, né, Zé, você falou sobre romaria aí dos ministros ao Congresso. Hoje é a vez do Sérgio Moro, né, do ministro da Justiça. Ele vai até lá para conversar com os deputados sobre o pacote anticrime, né? São dois projetos importantes. A reforma da Previdência é prioridade, né? Mas esse projeto anticrime, esse pacote anticrime é exatamente o contrário da Previdência. Alguns deputados querem aprofundar, estão querendo mais do que apresentou o ministro Sérgio Moro. E entendem aqui os líderes de que os dois projetos, se andarem juntos, haverá dificuldades, interferência de um no outro, negociação, aí eu voto assim, se você votar assim no outro projeto, e isso não é bom. Mas a ideia é que os dois têm prioridade e todo esse pacote anticrime, ele foi discutido a exaustão durante a campanha eleitoral. Isso é um caso raro, né? Porque geralmente as ideias vêm depois da eleição. Esse não, foi um debate durante a eleição e o mote do Jair Bolsonaro foi exatamente essa história da segurança pública e uma força maior no recrudescimento de leis, né? O ministro Sérgio Moro, eu concordo com ele, entende que nem é preciso aumentar as penas, basta cumprir as penas sem aquelas progressões, isso já adianta e muito. E, por outro lado, tratar de forma diferente o criminoso profissional. Pois é, Zé, e você acha que existe o risco de judicialização dessa questão, especialmente desse pacote da área da segurança pública, do pacote do Moro, de que isso vá parar no Supremo ou de que, de alguma forma, seja contestado na Justiça? É inevitável. Haverá questionamentos quanto à constitucionalidade de alguns pontos, né? São mudanças em 14 leis e o ministro Sérgio Moro, usando ali o seu trabalho de juiz lá na ponta, a justiça lá na ponta, e também o seu conhecimento técnico, ele foi juiz auxiliar do Supremo, ele andou ali entre decisões e jurisprudências do Supremo para definir esse projeto que não é muito agressivo. Como eu disse, alguns deputados queriam mais na linha do Jair Bolsonaro, queriam um projeto maior e tal, mas ele andou exatamente entre as jurisprudências e exatamente para evitar derrotas na justiça. Vitor, uma lei, ela para entrar em vigor, ela precisa da aprovação na Câmara, Senado e sanção do presidente da República. Ela passa a ser lei. Mas os juristas dizem que a lei só fica completa e pacificada depois de passar pelo judiciário, né? De enfrentar ações na justiça. Aí é depois que se cria, então, a lei propriamente dita e real, aplicável e madura. Então, é esse trâmite, uma lei é viva. É isso, Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, bom dia para você, até a próxima. Perfeito, muito obrigado, Vitor, muito bom dia a todos. Ainda falando sobre a articulação do governo com a Câmara dos Deputados e com o Senado, principalmente agora com a corrida para aprovar a reforma da Previdência, comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Eu vou voltar ao tema da falta de articulação do governo Bolsonaro no Congresso, no caso, na Câmara. A legislatura já começou. As reclamações são antigas. Desde a eleição se sabe quem serão os parlamentares. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, não procura os parlamentares. Isso é um fato, é uma especulação. São dados colhidos com interlocução. As pessoas não são atendidas pelo líder do governo na Câmara e ele, Major Vitor Hugo, tampouco os procura.
aos parlamentares. É preciso começar a fazer costura política. Qual é a base de apoio do governo Jair Bolsonaro na Câmara? Ficará esperando a iniciativa do Rodrigo Maia, porque virá. Mas caberá exclusivamente a Rodrigo Maia articular pelo governo? Ele pode até fazer isso, mas sozinho é o que se espera. Vejam, ontem o líder do governo na Câmara convocou uma reunião com lideranças partidárias de alguns partidos, dividindo da seguinte maneira na mensagem de texto os convidados: condicionados e consistentes. Deputados condicionados e deputados consistentes. Deputados consistentes seriam aqueles que estariam fechados já com o governo. E os condicionados, aqueles para, assim se interpreta, barganha, algum tipo de negociação, toma lá da cá. Será que é uma boa maneira de se referir aos parlamentares, aqueles que se quer atrair? Nessa altura do campeonato não tem ninguém consistente, nem mesmo na bancada do PSL, totalmente desarticulada. O que dizer de chamar deputados de condicionados, aqueles a serem costurados, conquistados com base em condições? Não é um bom começo. Não é um bom começo de articulação para o governo. Carlos Andreasa, para o Jornal da Manhã. Moradores de São Paulo se acham melhor situados na escala social do que os do Rio de Janeiro. Uma pesquisa da FGV apurou que quase 12,5% dos paulistanos se julgam de classe média alta. No Rio, são menos de 5%. No sentido inverso, os números confirmam a tendência. Mais de 15,5% dos cariocas se consideram pobres, enquanto entre os paulistanos, menos de 11% se julgam assim. Amazonas é exemplo das dificuldades enfrentadas pela população que depende do SUS. O estado tem em estoque apenas 12% dos medicamentos necessários, segundo o vice-governador e secretário da Saúde, Carlos Almeida Filho. Ao falar na abertura do ano legislativo na Assembleia, classificou a situação da saúde no estado como extremamente crítica. Carlos Almeida Filho advertiu que a regularização do atendimento no Amazonas deve demorar pelo menos 6 meses. O governador Eduardo Leite, do PSDB, anuncia na Assembleia Estadual um plano de privatizar estatais gaúchas. Leite concordou com a venda de empresas do estado para aderir ao regime de recuperação fiscal, suspendendo por 3 anos o pagamento da dívida com a União. Para isso, precisa que os deputados aprovem uma emenda que permita a venda sem consulta pública. Justificou que o assunto é muito complexo para ser decidido em um plebiscito e recebeu vaias de funcionários que ocupavam as fileiras. A primeira sessão da Câmara dos Deputados foi marcada por bate-boca entre aliados do governo e a oposição. Daniel Lian. A primeira sessão na Câmara dos Deputados começou quente e já foi marcada por bate-boca e até disputa de microfone. Os excelentíssimos parlamentares mal pisaram no plenário e começaram a se engalfinhar. O deputado petista Valmir Assunção, do PT da Bahia, gastava seu tempo de discurso na tribuna para falar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi aí que o deputado Éder Mauro, do PSD do Pará, o interrompeu, reagindo aos berros. A deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, que presidia a mesa, teve que se desdobrar para conter os ânimos. Nós não podemos aceitar isso. Mas foi teu PT que acabou com isso, fundamental. Deputado. Todos nós temos consciência que nós não aceitaremos e nós não vamos concordar. Foi o teu Lula que acabou com o país, deputado. Deputado, só um minutinho. Respeito com o nobre colega que está na tribuna. No seu tempo, se você estiver inscrito, estou respeitando, mas ele está atacando. Okay, ele está atacando o presidente da República, senhora presidente. Depois, mas ele agora está atacando o presidente da República e ninguém está falando nada. Ele não vai calar. Direito de resposta. Não vai calar. Respeita seu colega que está na minha voz. A palavra eu quero direito de resposta. A temperatura não baixou e a linha de frente do governo já deu indícios de que irá escalar a trincheira.
A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, disparou contra a oposição. Eu digo para o senhor, deputado, e para a oposição, que a vida do PT não será fácil nessa casa e que nós vamos sim brigar pela prisão em segunda instância e ela será aprovada nessa casa. E eu vou dizer ao senhor que nós veremos Lula, chefe da quadrilha do Petrolão, apodrecer na cadeia. Quando houve uma trégua e os ânimos ficaram menos exaltados, valeu até mesmo passar o currículo a limpo na tribuna, como foi o caso do deputado maranhense do PSB, Bira do Pindaré. Eu sou Bira do Pindaré, sou filho do interior do Maranhão com muito orgulho. Nasci no interior, fui criado na capital, na periferia, estudando em escola pública, mas graças a Deus posso dizer que venci na vida. Os nobres deputados estavam agitados. O estreante Alexandre Frota, eleito pelo PSL paulista, disse ter formado um grupo de parlamentares a fim de fiscalizar as condições dos presos da Lava Jato em Curitiba e destacou uma fatia de sua fala para mandar um recado de melhoras ao presidente Jair Bolsonaro. Quero agradecer imensamente àqueles que votaram em mim e que me fizeram chegar a essa casa para que eu possa lutar por dias melhores, lutar pelo nosso governo Jair Bolsonaro, a quem aqui estimam as melhoras nesse momento. O jogo já começou. Nesta nova legislatura, até a pomposidade do Vossa Excelência está em xeque. Já pensaram se os nobres deputados começarem a se tratar por você ou pelos apelidos? Bom, numa casa onde os parlamentares já chegaram às vias de fato, com agressões verbais e até físicas, cusparadas e xingamentos, este seria o menor dos problemas. Diga-se de passagem, é saudável e interessante que a quebra de decoro não paire no ar do plenário que sempre foi pautado por boa conduta, ética e respeito. Afinal de contas, são as imagens e reputações que balizam a vida dos políticos que regem a nação. Mas como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E neste estigmatizado clichê está a sociedade brasileira, rotineiramente confiante num futuro próspero. Será que desta vez vai? A engrenagem irá funcionar? Somente o tempo, senhor da razão, dirá. As apostas foram feitas, tanto é que as caras novas estão presentes e as fichas da renovação colocadas na mesa. Agora está nas mãos de vocês, digníssimos parlamentares. Ou melhor, Vossas Excelências. O presidente Jair Bolsonaro melhora e agora começa a receber líquidos via oral. Vamos às informações com o Marcelo Matos. O presidente Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica após intercorrências na sua recuperação cirúrgica. Explica o porta-voz do governo, o general Rego Barros. O presidente tem apresentado evolução do seu estado de saúde. Ele mesmo informou sobre sua condição hoje via Twitter, com espírito altivo que lhe é peculiar. A equipe clínica e cirúrgica ainda não definiu a data da alta. Bolsonaro permanece restrito ao quarto na unidade semi-intensiva e passou a receber líquidos via oral. Houve melhora do seu estado de saúde nas últimas 24 horas, evoluindo sem dor, afebril e com redução da coleção líquida no abdômen. Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral, em associação à nutrição parenteral. Os exames laboratoriais apresentam melhora. O paciente segue com antibióticos e dreno no abdômen. O presidente Jair Bolsonaro continua com visitas restritas e não existe previsão da presença de integrantes do governo em São Paulo. O ministro da Educação pede desculpas à mãe de Cazuza por atribuir ao cantor uma frase que ele nunca disse.
Em entrevista à revista Veja, Ricardo Vélez Rodrigues afirmou que Cazuza pregava que liberdade é passar a mão no guarda. Só que a brincadeira foi feita pelos humoristas do programa Cacete e Planeta na década de 80. Após divulgar uma carta em que pede retratação pública, Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, recebeu um telefonema do ministro que prometeu formalizar um pedido de desculpas. Ex-presidente da OAS diz que pagou propina para irmão do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Em delação premiada, Léo Pinheiro afirmou que repassou 3,5 milhões de reais para José Ticiano Dias Toffoli, ex-prefeito de Marília, no interior de São Paulo. Além do petista, o empreiteiro disse que o sucessor dele, Vinícius Camarinha, do PSB, exigiu vantagens indevidas assim que assumiu o cargo. Eleito deputado estadual, Vinícius Camarinha negou envolvimento no caso, enquanto José Ticiano não se manifestou. O STF mantém afastada a juíza acusada de deixar uma adolescente de 15 anos presa em uma cela com 30 homens no Pará. Em 2007, Clarice Maria de Andrade teria demorado 13 dias para pedir a transferência da jovem, que ficou 28 dias nessa situação. Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça proibiu que Clarice Maria de Andrade exercesse as funções dela. Nesta terça-feira, a maioria dos ministros entendeu que a punição foi adequada, já que a juíza não tomou atitude para resolver o caso assim que foi informada sobre a prisão. Aqui em São Paulo, o governo Dória atendeu a um pedido antigo das companhias aéreas e agora espera contrapartidas no turismo e na oferta de voos. Thiago Muniz. O governo de São Paulo vai reduzir o ICMS do combustível de aviação e conta com o aumento do turismo e do movimento dos voos no estado para compensar a medida. A diminuição da alíquota a partir de abril é de 13 pontos percentuais, indo de 25% para 12%. O imposto cobrado pelo fisco paulista tem grande impacto sobre as companhias, porque o estado concentra o maior número de voos no país. O governo assinou um acordo com as empresas para que elas ofereçam mais voos saindo do estado como contrapartida. São 490 novas decolagens semanais que devem ser iniciadas em até 6 meses. O presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Eduardo Sanovics, diz que uma fração dessas partidas deve atender destinos dentro do estado que não recebem voos atualmente. 74 partidas serão dentro do próprio estado de São Paulo, atendendo por determinação do senhor governador a 6 destinos atualmente não atendidos pela aviação comercial. Estes destinos serão posteriormente comunicados de forma individual por cada empresa, na medida em que ajustarmos isso com a agenda do senhor governador. Por outro lado, a redução do imposto do combustível de aviação não necessariamente vai refletir numa queda no preço das passagens. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, diz que isso até pode acontecer, mas a regulação das tarifas não é uma atribuição do poder público. Nós temos por expectativa, evidente que é um negócio privado, o governo não tem que determinar isso a companhias aéreas, nem a nenhum outro setor da economia brasileira, mas a expectativa concreta é de que haja uma redução de custos, pelo menos pontual, em certos destinos, em certos momentos, e em certos períodos também, dentro do critério que cada companhia aérea tem dentro do seu marketing e dentro do seu mercado. O acordo também prevê que as companhias aéreas criem um fundo de promoção para que São Paulo se torne um destino para a prática do chamado stopover. O secretário estadual do Turismo, Vinícius Lumertz, diz que a ideia é fazer com que os viajantes façam uma escala estendida no estado. Nós aqui acreditamos com 2,5% apenas das pessoas que têm pousado em São Paulo, mas que não têm aqui ficado por 1 ou 2 dias, como o fazem em Abu Dhabi, criado para isso, como fazem em Portugal, onde 40% das pessoas que chegam pela TAP estão indo lá por conta do stopover. Nós vamos convidar as pessoas do mundo inteiro, lá na França, o stopover em São Paulo. O governador disse ainda na entrevista coletiva que pretende conceder todos os aeroportos do estado. 5 terminais já são administrados pela iniciativa privada. A expectativa da gestão Dória é repassar os outros 20 com editais publicados no segundo semestre. Agora são 10h52, vamos saber da previsão do tempo. As informações hoje com a Desirê Brant. Diga, Desirê.
Não tem mais frente fria na costa do Sudeste, mas tem uma área de baixa pressão e tem também áreas de instabilidade no interior do Brasil que são muito comuns nesta época do ano e que mantêm a chuva, principalmente numa faixa que vai da costa do Sudeste até a região norte do país. Só no Rio Grande do Sul é que o tempo segue mais firme, também no sul de Santa Catarina. Quanto à temperatura, o calor continua na maioria das regiões brasileiras. Claro que não é o calorão da semana passada, mas a sensação ainda é de tempo bem abafado. Hoje a máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre. Em Cuiabá vai fazer 33 graus. E em Teresina a temperatura fica em torno dos 30 graus. Não é tão quente porque tem previsão de chuva pesada na capital do Piauí. Na capital paulista, a máxima fica em torno dos 27 graus. O sol já aparece mais vezes no dia de hoje. Amanhã já esquenta mais, a chuva diminui e a temperatura deve chegar aos 30 graus na cidade de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Moradores de Brumadinho poderão sofrer com surtos de dengue e febre amarela, além de ter problemas de saúde no longo prazo. O alerta é da Fiocruz, que montou um gabinete de crise e está analisando os impactos do rompimento da barragem da Vale em inúmeras frentes. O estudo indica que a área em Minas Gerais é endêmica para doenças transmitidas por mosquitos e caramujos, caso da esquistossomose. Os rejeitos de mineração provocam mudança brusca no ecossistema e colocam em risco predadores naturais. A poluição dos rios, o isolamento das comunidades e transtornos psicológicos estão entre os problemas mais comuns depois da tragédia. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, avalia que qualquer sociedade tem direito ao desenvolvimento, mas de forma sustentável. Mas que esse desenvolvimento tem que se dar em bases sustentáveis, né, e principalmente voltado para as necessidades da população, para o seu bem-estar, né, e para o respeito às suas condições de vida, como é o caso desse lugar. Nízia Trindade Lima acrescenta que a Fiocruz está mobilizada para buscar soluções e orientar a sociedade. O pesquisador Cristóvão Barcelos, do Observatório do Clima e Saúde da Fundação, teme pelas comunidades isoladas. Em torno de 3 mil pessoas podem estar isoladas, perderam acesso ao serviço de saúde, perderam o sistema de abastecimento de água, muitas vezes perderam o suprimento de alimento, suprimento de medicamentos. É essa que a gente tem que levantar agora, que é mais uma responsabilidade do Estado. O pesquisador Cristóvão Barcelos acrescenta que a maioria dos moradores de Brumadinho depende de serviços como o Programa Saúde da Família. O integrante do Centro de Estudos em Emergências da Fiocruz, Mariano Andrade da Silva, explica que barragens como a de Brumadinho não seguem critérios técnicos, mas sim econômicos. Deveria ter um tempo correto de alteamento e de drenagem dessa porção aquosa que existe no minério. Então a gente está não só promovendo o maior risco de acordo com uma economia, um ciclo mundial de minério, mas a gente está impactando os municípios que hoje não têm capacidade de atuar sobre isso, através de vigilância e fiscalização. Mariano Andrade da Silva aponta que o desastre de Brumadinho tem que servir como exemplo para que os procedimentos de segurança sejam alterados. A Fiocruz alerta ainda que serviços públicos como coleta de lixo, esgoto e abastecimento de água ficaram suspensos ou estão sendo prejudicados. Agora um rápido intervalo, na volta outras notícias para você, não saia daí. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever.
Olá, eu sou Alex Rufo e vou dar uma rápida puxada no freio de mão aqui na programação para um pit stop no box da consciência no país do futebol, onde todos somos craques de gol de cabeça, de letra, de falta, de carrinho e até de mão. Com o gol, o empurrão, aí o árbitro de vídeo não vê. Mas se cai na área dirigindo alcoolizado, é cartão vermelho com a desclassificação da sua carteira de motorista e também da sua consciência. Entre nesse jogo para ganhar de goleada, tomando a decisão de não dirigir antes mesmo do primeiro gole. Pontos na carteira, perda da habilitação e multas são apenas as consequências mais brandas desse ato de irresponsabilidade. Mesmo que não seja o condutor do veículo, cabe também a você a responsabilidade pela sua segurança e não aceite carona de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e, caso decida beber, procure uma alternativa de transporte seguro, como ônibus, Uber, Cabify, táxi, enfim, fuja das armadilhas. Dirigir embriagado é crime inafiançável e, no caso de morte, a pena de reclusão de 2 a 5 anos será aplicada ao motorista. Não marque esse gol contra, não. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Oi, pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, a partir, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. E eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora, 11 horas, estamos de volta, seguindo com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. A ex-presidente Dilma Rousseff pleiteia uma pensão mensal de quase R$11 mil como reparação por ter sido presa, perseguida e torturada durante o regime militar, segundo apurou a revista Cruzoé. O valor consta em relatório da Comissão de Anistia, instância federal encarregada de analisar esse tipo de indenização. Para ser aprovado, o pedido precisa passar pelo crivo da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pasta ao qual a comissão está subordinada desde a posse do novo governo. Segundo a Cruzoé ainda, a ministra deve se pronunciar nas próximas semanas sobre o pedido da petista, que foi protocolado em 2002, antes de Dilma se tornar a presidente da República. O Brasil é mesmo uma piada mais sem graça e que cansa. A indústria de indenizações para vagabundos comunistas, sejamos claros, que lutavam para transformar o Brasil em uma grande Cuba na década de 60, é uma das coisas mais vergonhosas que temos. E olha que a concorrência é intensa. Essa cambada de comunista que está presa até hoje. Lutavam e lutam ainda para destruir a nossa democracia, mirando em modelos como o venezuelano. Guilherme Fiuza resumiu bem. Além da fortuna roubada do povo brasileiro, Dilma cobra pensão pela prisão na ditadura. A única coisa que o Brasil deve a ela é a prisão na democracia. Não resta dúvidas de que Dilma deveria estar presa ao lado de seu mentor e criador político. Mas vale notar, em tom de pragmatismo e alguma ironia, que se fosse para dar essa pensão entre 2010 e 2016, para que Dilma ficasse na praia, num sítio, onde ela desejasse, desde que longe de Brasília, eu pagaria do meu próprio bolso essa quantia. E tenho certeza de que milhões de brasileiros fariam o mesmo. Agora, porém,
é tarde demais. Dilma não tem mais como nos chantagear. Não ganha a eleição nem para síndica do prédio. Que Damares, então, vete esse pedido indecoroso e que a justiça chegue logo até aquela que mais colaborou para acabar com o nosso país, missão quase cumprida pelo PT. Lula deve estar com saudades de seu poste. Devemos promover o encontro entre ambos. Vamos falar mais uma vez da onda de violência no Ceará. A Força Nacional vai começar a deixar o estado ainda nessa semana. E a gente vai a Fortaleza agora, a Jovem Pan News Fortaleza, falar com o Thiago Lima, que tem mais informações. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes internautas da rede Jovem Pan. Parece que a questão não vai ser tão simples assim, Vitor Brown, porque apesar do secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, anunciar que as forças nacionais vão deixar o Ceará a partir desta semana, o governador do Ceará, Camilo Santana, disse que eles vão ficar por mais 30 dias. Vamos ouvir o que disse o governador Camilo Santana. Apesar do que o ministro acha que a situação já foi resolvida no Ceará, mas eu coloquei a necessidade de uma precaução, ou seja, nós estamos continuando fazendo o trabalho que precisa ser feito dentro das unidades prisionais. Então, isso era por uma questão de precaução, para evitar qualquer tipo de incidente, era importante a permanência da Força Nacional, com seus 406 homens aqui no Ceará. A informação extraoficial é que será renovado por mais 30 dias a permanência deles aqui. Pois é, como o governador disse, Vitor, é uma informação ainda extraoficial. O governo do Ceará deve formalizar o pedido para que as forças nacionais fiquem mais 30 dias aqui no Ceará. Mas o general Guilherme Teófilo disse na mesma entrevista que outros estados estão pedindo também a presença dos agentes. É o caso do estado do Pará, que pede a presença de 500 homens das forças nacionais para uma intervenção lá no estado do Pará. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O fato é que os agentes ainda estão nas ruas de Fortaleza, mas a qualquer momento podem deixar a cidade. Vitor Brown. Pois é, Thiago, e qual a situação agora? A onda de violência continua? Ela foi interrompida por alguns dias, mas ainda há ataques em andamento ou não? Qual que é a situação no momento? Não tivemos ataques. O último foi de domingo para segunda. Um caminhão foi incendiado no bairro da periferia aqui de Fortaleza. Foi o último registro de violência, de ataques criminosos aqui no Ceará desde então. Já são aí 36 dias desde o início dos ataques criminosos, que iniciaram no dia 2 de janeiro. Mais de 400 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento com esses ataques. De ontem, aliás, segunda-feira até hoje, não tivemos mais ataques criminosos e assim esperamos que permaneça. Vitor Brown. E como foi essa atuação dos homens da Força Nacional por aí, Thiago? Eles foram às ruas, fizeram patrulhamento de fato ou eles ficaram em funções administrativas e aí isso liberou os policiais aí da Polícia Civil do Ceará para atuar ou não? Como é que funcionou esse trabalho da Força Nacional nesse período ou talvez continue funcionando, né? Dependendo de como a situação vai se desdobrar agora, né? Nos primeiros 15 dias dos ataques criminosos foram registrados muitos ataques aqui no estado do Ceará, inclusive em cidades pequenas do interior do estado. Com a chegada dos homens da Força Nacional, de fato, esse número caiu. Inclusive, um registro interessante é que o número de assassinatos no estado do Ceará reduziu no mês de janeiro cerca de 20%, provavelmente por conta da presença dos agentes da Força Nacional, que a gente anda aqui pelas ruas de Fortaleza, a gente pode ver os carros, as viaturas da Força Nacional passando pelas principais avenidas e também em bairros da periferia. Eu diria que a atuação foi positiva, realmente os ataques reduziram com o passar do tempo e com a atuação dos agentes da Força Nacional, mas a grande questão é como é que vai ficar aqui o estado do Ceará depois da saída desses homens. O governador disse que está convocando, inclusive, militares da reserva para atuar nas ruas da cidade e fazer novos concursos públicos para a contratação de policiais para suprir essa ausência da Força Nacional. Vitor Brown. Perfeito. Aí o Thiago Lima com as informações direto de Fortaleza. Bom dia para você, Thiago. Até mais. Bom trabalho. Até mais. Agora 11h07, saindo do Ceará, falar agora do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Estado retoma os trabalhos com 6 parlamentares presos. Afonso Marangoni.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, elogiou nesta terça-feira o pacote antiviolência e anticorrupção apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na primeira sessão da Assembleia Legislativa do Rio, o governador afirmou que os cidadãos fluminenses estão com medo de sair às ruas. Vivemos também numa crise gravíssima em nossa segurança pública, com os cidadãos acuados em suas casas, com medo de andar nas ruas, apavorados com a possibilidade de saírem para trabalhar e não voltarem para suas famílias. No discurso, o governador Wilson Witzel disse que a nova legislatura assume em meio à maior crise do estado do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva, Witzel lembrou que encontrou um governo endividado e que agora tem o dever de reduzir as despesas. O dever maior que nós temos que fazer é enxugar despesas. O orçamento está aprovado com 8 bilhões de déficit e nós precisamos conseguir os 8 bilhões para chegar até o final do ano. Além disso, tem o resto ao pagar de 17 bilhões. Então, o que nós temos pela frente é uma reorganização da casa. Estavam presentes na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa 64 dos 70 parlamentares eleitos. Os 6 deputados estaduais ausentes estão presos e, por isso, ainda não tomaram posse. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região informou nesta terça-feira que cabe à Alerj decidir o futuro dos detidos. Segundo o presidente da Casa, deputado André Ceciliano, do PT, uma mudança no regimento vai permitir que os deputados sejam empossados e imediatamente afastados. Eles ficariam sem salário e gabinetes e seriam substituídos pelos suplentes até a definição da situação jurídica de cada um. A solução não é bem vista nem mesmo por adversários políticos. O deputado Renan Ferreirinha, do PSB, diz que os colegas presos não podem receber tratamento especial. Não faz sentido algum para o nosso parlamento a gente ter deputados com seus gabinetes, seus salários, isso já está sendo discutido aqui na casa, e mesmo sem estar aqui, tomando posse, que os suplentes possam ser chamados, que depois de 60 dias, se não for aprovado, os suplentes possam ser chamados, e que se em 60 dias não for realmente comprovado uma questão de inocência, que não tomem posse. Simples assim. O deputado Felipe Poubel, do PSL, diz que empossar deputado preso é uma vergonha para a casa. Como Vossa Excelência falou, se fosse numa empresa privada, esse indivíduo seria demitido e vai custar para a casa. O deputado preso vai ter seu gabinete funcionando, com os funcionários nomeados, ele recebendo seu salário, todo privilégio saindo do bolso da população. A situação dos 6 deputados detidos deve voltar a ser discutida nesta quarta-feira. Eles estão presos no âmbito da Operação Furna da Onça. Agora, 11h10, vamos falar de economia. O mercado automotivo mantém a alta nas vendas em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2018. Informações com Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá, o mercado automotivo mantém as vendas em alta 10% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2018. 199 mil veículos com a expectativa de mais um ano positivo, avalia o presidente da FenaBrave, Alarico Assunção Júnior. De forma muito positiva, lembrando que estamos aí reiniciando com uma base baixa, porém extremamente saudável. Nós que perdemos já aí num passado recente mais de 3 milhões e 700 veículos comercializados no Brasil, mercado doméstico, caímos para menos de 2 milhões, estamos numa retomada extremamente saudável e positiva. Isso faz com que os investimentos naturalmente possam retornar de forma mais rápida, manutenção e contratação de novos empregos, tudo isso é extremamente pungente para a economia do Brasil. A queda de 15% em relação a dezembro é explicada pelo efeito sazonal. O segmento de caminhões mantém bom desempenho com alta de 50% em relação a janeiro de 2018. No indicativo de retomada econômica brasileira, mesmo diante de bases comparativas baixas. A FenaBrave espera vender 2 milhões e 850 mil unidades em 2019, um crescimento de 11%. O processo de licitação para a concessão das linhas de ônibus em São Paulo finalmente começou a andar, mas quase não há concorrência entre as empresas. Destaque da repórter Mariana Janjacomo.
A Prefeitura de São Paulo abriu na manhã desta terça-feira os envelopes com propostas das empresas interessadas na concessão das linhas de ônibus na capital paulista pelos próximos 20 anos. O valor dos contratos é de 71,4 bilhões de reais. É a maior licitação de transporte público no país. 20 empresas estão interessadas e o processo funciona assim. A Prefeitura de São Paulo dividiu todas as linhas de ônibus da capital em 32 lotes, dependendo da região onde elas operam. O que chama a atenção é que só um desses 32 lotes de concessão tem mais de uma empresa interessada. Ou seja, os outros 31 lotes não têm concorrência, só tem uma empresa interessada em cada um deles. O advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, diz que a falta de concorrência pode prejudicar os serviços oferecidos. O fato de uma concorrência pública com 32 lotes só haver concorrência em um desses lotes não é benéfico nem para o interesse público e nem para o interesse dos consumidores. O objetivo da licitação é obter o menor preço, a melhor proposta. Isso só acontece, na maioria dos casos, quando eu tenho uma concorrência grande entre empresas. No sábado, o prefeito Bruno Covas falou sobre a importância do processo de licitação dos ônibus para melhorar a qualidade do transporte. 15 mil ônibus na cidade de São Paulo que estão circulando. A gente precisa mais de investimento para poder melhorar a qualidade do ônibus. A gente precisa reorganizar as linhas para poder diminuir o tempo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. E isso a gente só vai fazer com a nova licitação. A situação da concessão das linhas de ônibus em São Paulo é complicada desde 2013, quando venceram os contratos antigos. Na última sexta-feira, a Justiça derrubou uma liminar que suspendia a licitação para a concessão das linhas de ônibus e o processo pôde avançar. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece a validade de acordo dos Correios, prevendo que o cálculo de hora extra se baseia no salário base. A decisão da 8ª turma levou em conta que já havia sido elevado de 50% para 70% o adicional para horas extras prestadas em dias normais e de 200% para horas extras em finais de semana ou feriados. Dessa forma, os Correios conseguiram derrubar decisões inferiores, determinando que o cálculo fosse feito com base em todas as verbas salariais. A polícia gaúcha investiga uma quadrilha que dá golpes oferecendo carros novos a preços abaixo da tabela. Conseguiram hackear uma página da General Motors e ofereceram veículos em condições especiais. Entre as vítimas está um jovem de 17 anos que depositou R$17 mil na conta dos golpistas para assegurar o negócio. A montadora explicou que não vende carros fora da rede de concessionárias. Crescem as consultas sobre a obtenção de visto de trabalho e de residência para estrangeiros no Brasil. Escritórios de advocacia e empresas especializadas em imigração constataram um aumento do interesse, principalmente por parte de multinacionais. São empresas com projetos de investimentos no país e que pretendem trazer gestores para esses empreendimentos. O aumento das consultas foi perceptível após a reforma trabalhista, com a perspectiva de abertura da economia pelo atual governo. Os transtornos prometem continuar para os moradores de um conjunto habitacional na zona norte de São Paulo. Repórter Thiago Muniz. A Prefeitura de São Paulo vai aproveitar uma obra emergencial que já está em andamento para fechar a cratera aberta por um desmoronamento num conjunto habitacional na zona norte. O buraco se abriu no início da madrugada de terça-feira, danificando 4 carros que estavam parados no condomínio localizado na Avenida Zaquinarche, no Carandiru. A área foi construída em cima de um córrego canalizado, que os moradores conhecem há décadas, desde que o terreno ainda era tomado por uma favela. A cozinheira Nilda Maria da Silva diz que tem medo que a rachadura aumente. Todo mundo aqui enfrenta tudo, né? É fogo, é água, tudo. Nós já criamos filhinhos da gente, já casaram tudo, mas a gente tem medo, né? Da família, de nós. Nós somos uma família aqui tudo, né? A gente tem medo. No meio da manhã, as equipes da prefeitura interditaram completamente a área onde ocorreu o desmoronamento e engenheiros começaram a vistoriar a área. A coordenadora de defesa civil da subprefeitura Santana Tucuruvi, Maria Hilda dos Santos Pires, afirma que há risco para a área onde fica esse estacionamento, mas não para os prédios do conjunto habitacional.
Aqui existe, porque, né, desabou, então existe um risco, mas nos apartamentos, conforme a avaliação do engenheiro, não tem risco nenhum. Desde dezembro, a prefeitura fazia uma obra emergencial bem ao lado do desmoronamento de terça-feira para tentar resolver os problemas crônicos na área. Agora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras deve aproveitar a intervenção para fechar a cratera que se abriu nesta semana. E mais cedo a bancada do Jornal da Manhã entrevistou Malu Ribeiro, especialista em águas da SOS Mata Atlântica. Ela está em Brumadinho e o principal tema abordado foi a situação dos rios nos trechos afetados pela barragem da Vale. Vamos acompanhar. Agora a gente volta a falar sobre a tragédia de Brumadinho. Pará de Minas decretou situação de emergência por causa da lama que chega e que já atinge boa parte do rio Paraopeba. E gentilmente nos atendendo, a especialista em águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, que está inclusive em Brumadinho e conversa conosco agora. Malu, bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia, é um prazer falar com vocês aí da Jovem Pan e com os ouvintes. Nós já estamos mais adiante, já estamos no médio Paraopeba, no município de Paraopeba. Passamos por Pará de Minas, por Fortuna de Minas, Esmeraldas, por todas essas cidades, e a condição do rio ainda é, infelizmente, de uma qualidade de água péssima, sem condições de uso por nenhuma dessas comunidades e municípios ribeirinhos. Ô Malu, e pela sua experiência, você também esteve em Mariana, trabalhou depois daquela tragédia, como é que fica o rio? Quais são as condições? Existe alguma condição do rio se recuperar e a situação pode piorar ainda mais? Olha, a situação infelizmente pode piorar ainda mais porque choveu, né, agora, essa noite choveu a noite toda e a gente teve também movimentação dos rejeitos por conta dessa chuva, além de outros poluentes que o rio já recebia. Então isso agrava muito a situação e, como você perguntou, a nossa experiência na bacia do Rio Doce, passados 3 anos até agora, mais de 90% da extensão do rio ainda não apresenta conformidade, ou seja, ainda não está com a qualidade da água no nível que deveria estar para uso da população. Então é muito difícil dizer quando o Paraopeba, qual será a capacidade de regeneração dessa bacia hidrográfica e em que proporções vai chegar no São Francisco. Malu, bom dia, Marco Antônio Villa. Justamente eu ia perguntar sobre isso, sobre essa questão. Agora, como é que fica? De um lado você tem a população ribeirinha, né? Tal qual a tragédia de Mariana também, mas agora, como é que fica a população ribeirinha? Como é que ela sobrevive, tendo em vista que pode ser demorar anos, eu não sei quanto tempo é possível estimar para voltar, vamos chamar assim, entre aspas, de vida normal, a qualidade de água, né? A flora, etc. Como é que fica a população? Olha, é uma situação de alerta, né? Essa comunidade vai ter que ficar numa situação de alerta, principalmente em relação aos vetores de saúde, ao efeito dominó que a gente chama de um dano ambiental como esse, né? A água, vários desses municípios têm outros rios, têm outros mananciais para socorrer esse déficit e também algumas captações de água subterrânea, enquanto a água do Paraopeba estiver sem condições de captação para tratamento. Mas o mais emergente agora é dizer para as pessoas tomarem cuidado com esses vetores, porque a gente perde os peixes, perde os anfíbios, perde a biodiversidade, todo o ecossistema, a Mata Atlântica que foi arrastada também, né? Isso cria uma condição de proliferação de bactérias, de organismos nocivos à saúde e principalmente de mosquitos como dengue, zika, chikungunya, né? A gente está vendo aí as imagens, olha, era uma área de mata, era uma área que a gente chama região de cabeceira
formadora dessas grandes bacias, com nascentes que foram soterradas, afluentes que deveriam chegar com qualidade de água boa e também estão soterrados. Nesse trecho que eu estou, do Médio Paraupeba, a gente já viu várias nascentes e outros rios afluentes do Paraupeba que estão com condição boa. Então, se a gente tiver um bom uso do solo e o rio não receber outras agressões, como defensivos agrícolas, esgotos sem saneamento, ele vai aumentando a sua capacidade de regeneração. Quando questionada sobre as soluções para esse problema, Malu Ribeiro diz que não é, que a medida já deveria ter sido tomada pela mineradora. É mais triste, eu recebo essa notícia com muito mais indignação por ver que isso já poderia estar sendo feito. A Vale é uma das maiores empresas mineradoras do mundo, foi uma estatal, teve parte privada, mas ainda tem uma grande parte pública. E isso já deveria ser feito há anos. Então, tudo que eles fizerem agora é uma remediação, mas precisa fazer. Agora, mais importante que isso, além de mudar o sistema, passar a trabalhar seco, não desperdiçar água, é fazer um mapeamento real, com transparência, acatar o que os engenheiros, o que os técnicos vinham apontando há muito tempo, principalmente os órgãos ambientais, e o governo brasileiro fortalecer os órgãos ambientais e não flexibilizar, abonando multas feitas pelo IBAMA, até hoje não pagas, como é o caso do Rio Doce, ou enfraquecendo e desmontando o sistema de meio ambiente, porque do contrário nós teremos novas tragédias anunciadas e o que é pior, impunidade. Malu, só para a gente fechar a nossa conversa, qual é a comparação que você faz em loco? O que esse problema em Brumadinho tem a mais do que nós tivemos em Mariana? Claro, o dano de vidas humanas é um dano irreparável, é muito maior, mas o que mais chamou a atenção nessa sua prospecção aí em Brumadinho? Olha, como você disse, a perda de vidas humanas, a tragédia, a comoção social, como é que fica toda aquela comunidade. Nós participamos ali de uma passeata onde a população estava com o nome das vítimas pelas ruas, todo mundo vestido de branco. Isso é terrível. A perda da mata nativa, a floresta atlântica, uma mata ainda original, com bastante função ecossistêmica de devolver a essa bacia novas águas, manter o ciclo hidrológico, mas eu acho que teve uma diferença importante. A coordenação da busca, do trabalho de busca, de socorro às vítimas, de medidas emergenciais do governo do estado de Minas Gerais foram muito mais efetivas e diferentes do que aconteceu na bacia do Rio Doce, que até hoje as pessoas estão desassistidas, desamparadas e sem credibilidade do poder público. Eu acho que aqui foi diferente. Aqui o Estado já prontamente fez um decreto dizendo que não é para usar água do Paraupeba, enfim, agiu de maneira mais coordenada e efetiva. Agora, a Malu e a Denise quem está falando, pelas últimas informações aí de vocês, a contaminação pode chegar ao São Francisco? Olha, infelizmente a gente acredita que mais rápido do que nós esperávamos, porque nós já estamos no Médio Paraupeba, como eu disse. Abaixo aqui de nós encontraremos a usina hidrelétrica de Retiro Baixo. Vai depender da capacidade desse reservatório de Retiro Baixo de conter os rejeitos finos, porque o que está chegando até aqui agora são os rejeitos mais finos. O grosso do sedimento foi parando nos meandros, nas curvas do rio, nesses barramentos, principalmente na termoelétrica acima, de onde nós estamos. Mas não vai ficar contido por muito tempo, porque vai chover. A previsão é de chuva durante essa semana e cada vez que chover, esses rejeitos vão descer. Então, a análise de águas profundas do reservatório de Retiro Baixo é que vão dizer o quanto de sedimento grosso está descendo e de rejeito fino. O rejeito fino
destino chega mais rápido e é nele que estão as brumas de metais pesados, como principalmente da sobra do ferro, né? Malu Ribeiro, especialista em águas da Fundação SOS Mata Atlântica, que está em Brumadinho. Muito obrigado, viu, Malu, mais uma vez pela sua atenção, pela gentileza e bom trabalho. Muito bem, a entrevista completa você encontra aqui no canal do YouTube, o canal Jovem Pan News. A greve dos servidores municipais de São Paulo continua concentrada na área da educação. Quem tem detalhes é a repórter Natasha Mazaro. A Prefeitura de São Paulo informou que a greve dos servidores municipais, deflagrada na segunda-feira, continuou concentrada basicamente na área da educação. Das 3.500 unidades existentes, apenas 166 foram paralisadas totalmente. Em outras áreas da administração, ocorreram paralisações pontuais que não chegaram a 2% das unidades e serviços. Nesses 2 dias de greve, de acordo com a Prefeitura, os hospitais municipais e o SAMU não tiveram qualquer interrupção de funcionamento e que as aulas serão repostas e os alunos não terão qualquer perda de conteúdo. De 80 cidades vão passar pelo cadastramento biométrico. Quem traz a informação direto de Bauru é o Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown, bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, 81 cidades do Centro-Oeste paulista terão que passar pelo cadastramento biométrico. Eleitores dessas cidades terão o prazo e o prazo varia segundo o Tribunal Regional Eleitoral. O calendário está à disposição no site do TRE e no mesmo site o eleitor que terá que fazer o cadastramento biométrico terá que agendar a sua ida até o cartório eleitoral da sua cidade e nessa ocasião levar seu RG, o título de eleitor se ele tiver e ainda um comprovante de residência recente. É importante destacar que o prazo varia, Vitor, e as pessoas devem estar informadas porque se não estiverem com a biometria cadastrada até o final deste ano, não votarão nas eleições de 2020. Vitor, falando rapidamente do tempo na região Centro-Oeste paulista, nebulosidade variável, a previsão de máxima para hoje é de 27 graus e vale lembrar que há uma semana a máxima era de 38 graus em Bauru. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Olha, o Pitoli, agora são 11h29, a gente faz um rápido intervalo, na volta tem outras informações para você. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Big grin on my face the entire time. Look at the safety driver, realize they're not driving the car is driving, and that's just the coolest thing in the world. I had a big goofy grin my first whole ride. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo.
A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora são 11h32, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Sempre assim, a partir das 10 horas, de segunda a sexta-feira, logo depois do Jornal da Manhã, a gente continua trazendo para você as principais informações ao vivo aqui no canal Jovem Pan News e também em todo o país pela rede Jovem Pan News e a partir de agora também aqui no AM 620 em São Paulo. Muito bem-vindo, você que passa a nos acompanhar a partir de agora. E para você que está chegando, resumo para você das 10 principais notícias dessa manhã de quarta-feira, é o nosso Top 10. Governo Bolsonaro. Em primeira reunião, Copom deve manter de novo o juro básico em 6,5% ao ano. Ministério do Turismo. Bolsonaro exonera Marcelo Álvaro Antônio para tomar posse na Câmara dos Deputados. São Paulo. Tribunal de Contas do Estado exige que a Prefeitura da capital assuma marginais, pontes e viadutos. Litoral Paulista. Rodovia dos Tamoios é interditada por risco de queda de barreiras. Protesto na Dutra. Manifestantes invadem rodovia e entram em confronto com a PM na altura de São José dos Campos. Licitações suspeitas. Operação investiga fraude e desvio de dinheiro na Prefeitura de Pirenópolis, em Goiás. Bolsa de Estudos. ProUni 2019 divulga hoje a lista de aprovados na primeira chamada. Crise política. Militares venezuelanos bloqueiam ponte na fronteira com a Colômbia. Discurso no Congresso. Donald Trump pede união, critica investigações contra ele e insiste na construção do muro que separa os Estados Unidos do México. Oscar 2019. A academia confirma que a cerimônia desse ano não terá apresentador. O ministro Paulo Guedes diz que a reforma da Previdência pode gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. De Brasília, as informações com o Levi Guimarães. Simulações feitas pelo governo mostram que a reforma da Previdência pode gerar uma economia de pelo menos R$1 trilhão em 10 anos. Foi o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, existem hoje 2 ou 3 versões da proposta sendo analisadas pela equipe econômica. A palavra final para que se chegue a um texto único vai ser do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo. Paulo Guedes disse que só aguarda o retorno dele a Brasília para que a reforma possa ser enviada ao Congresso. O presidente voltando, isso vai ser em breve, porque nós já temos 2 ou 3 versões alternativas simuladas com os números, então ele chegando, a gente entrega, ele bate o martelo e a coisa entra no processo. O ministro se reuniu nesta terça com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Câmara é o primeiro passo para que a reforma seja aprovada. Maia confirmou que ela vai seguir o rito normal, passando pela Comissão de Constituição e Justiça e por uma comissão especial. Ele acredita que esse processo dure 2 meses, até que a proposta seja votada pelo plenário. Mas, na visão do parlamentar, o maior desafio é a busca por votos. O nosso problema não é o regimento. O que nós temos que garantir é voto. Se a maioria dos partidos que defende a reforma da Previdência, essa maioria completar mais de 308 votos, essa é a solução do nosso problema.
O nosso problema não está no regimento. O nosso problema está, como esteve no governo anterior, em não ter votos. Rodrigo Maia destacou que a base de apoio do governo Bolsonaro na Câmara ainda está sendo formulada. Para aprovar uma emenda constitucional, são necessários 308 votos, ou seja, 60% dos deputados. Hoje, o Planalto não teria esse apoio, mas para o presidente da Câmara, é possível até ultrapassar esse número. Eu acho que o tamanho da base está em construção. Eu acho que o governo tem condição de ter 350 deputados na base. Hoje eu não sei quanto tem, eu sei que não tem 350 ainda. Tem condição de construir, compreendendo que todos os partidos no nosso campo são importantes. Não tem um partido nesse processo que não é importante. Até porque como a oposição tem 140 deputados, né, nos sobra aí, né, a diferença, que é um pouco acima de 350, mas eu acho que 350, bem trabalhado pelo governo, o governo consegue ter uma base de 350 para garantir a aprovação da reforma. A estimativa de Rodrigo Maia é que em maio a reforma da Previdência seja aprovada pela Câmara em 2 turnos. A oposição promete alongar essa tramitação para que a proposta não seja votada no primeiro semestre. De Brasília, Levi Guimarães. A ministra Damares Alves vai analisar o pedido de Dilma Rousseff para receber pensão por ter sido perseguida durante a ditadura militar. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos deve decidir nos próximos dias sobre o pedido feito em 2002. A ex-presidente quer uma pensão mensal de R$ 10.700, alegando que foi obrigada a abandonar um curso de graduação e um emprego por causa da perseguição dos militares. Dilma Rousseff já recebeu um total de R$ 72 mil dos governos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro por ter sido presa e torturada durante a ditadura. Na primeira sessão do ano da Assembleia de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, do PSL, enfatiza a necessidade da reforma administrativa do Estado. Ele admitiu a necessidade de mais qualidade e eficiência na gestão pública. Adiantou que irá propor o enxugamento da máquina administrativa. O pacote de projetos que tratam da reforma deve ser enviado em breve ao Legislativo catarinense. A Polícia Federal confirma que um dos líderes do PCC foi preso em Santa Catarina. Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, conhecido como Minotauro, é suspeito de comandar o tráfico de drogas e armas em toda a região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ele foi preso na segunda-feira em Balneário Camboriú, depois de 6 meses de investigações. Minotauro também é suspeito de ter matado um policial em Mato Grosso do Sul e de participar do assassinato de uma advogada no Paraguai. E a oposição voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro e o plano de revisão das barragens do país. Comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O PT havia aproveitado o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho para atacar Jair Bolsonaro e a privatização da empresa no governo de Fernando Henrique Cardoso. Lindbergh Farias, por exemplo, afirmou que a privatização da Vale foi um crime do governo FHC e que o que fizeram com a Vale é o que querem fazer com a Petrobras. Aquela mesma Petrobras, diga-se, assaltada durante os governos do PT com esquemas de propina, como que rendeu o triplex pelo qual Lula está preso. Gleisi Hoffmann escreveu que cedo ou tarde a privatização cobra seu preço da população e as coisas só vão piorar com as escolhas que Bolsonaro está fazendo para as estatais e para o meio ambiente. Maria do Rosário também voltou suas baterias contra Bolsonaro. E até ontem, o senhor que ocupa a presidência da República falava em afrouxar, em diminuir regras ambientais. É possível isso? Não é. O Brasil precisa ser mais rigoroso na fiscalização, na prevenção, na preservação ambiental e, sobretudo, na preservação humana. Mas o principal lobista que atuou pela derrubada em julho de 2018 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais do projeto de lei com regras mais rígidas de licenciamento e fiscalização de barragens foi Fernando Coura, presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado e amigão do ex-governador petista Fernando Pimentel. Não à toa, o PT decidiu não apoiar a CPI de Brumadinho, cujo requerimento de criação no Senado deverá ser lido em plenário na quinta-feira, abrindo prazo para que os partidos indiquem seus representantes. O petista Jean Paul Prats chegou a assinar o documento para a instalação da CPI, mas após orientação de seu partido, pediu que seu nome fosse retirado da lista. Ou seja,
O mesmo PT que esperneou contra adversários políticos logo depois da tragédia, agora fará de tudo, inclusive espernear mais ainda, para proteger Fernando Pimentel. Para os petistas, rompimento no dos outros é refresco. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, delegou para autoridades da Agência Brasileira de Inteligência a competência para classificar informações nos graus ultra-secreto e secreto. A decisão do ministro, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, foi tomada 14 dias depois de um decreto assinado pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Esse decreto autorizou servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas a determinar sigilo ultra-secreto a dados públicos. Isso alterou as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Antes, essa classificação dos documentos só poderia ser feita pelo presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades equivalentes, além dos comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. A Prefeitura de São Paulo interditou trechos da marquise do Parque do Ibirapuera. Quem foi ao local e conta os detalhes é a repórter Natasha Mazaro. Trechos da marquise do Parque Ibirapuera foram isolados nesta terça-feira pela Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada após laudo apresentar infiltrações, danos na impermeabilização, pontos de segregação do concreto e corrosão da armadura. O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Eduardo de Castro, afirma que o isolamento foi feito de maneira preventiva e que não há ainda um prazo para o término das obras. Nós estamos com a questão estrutural da marquise em perfeitas condições e, entretanto, nas questões da laje, nós fizemos um laudo através contratado pela CIURB, de uma empresa de engenharia, que apontou pequenas fissuras que nós precisamos fazer a correção e, por isso, eu determinei que fosse feito o isolamento dessas áreas de maneira preventiva. Nós estamos fazendo o orçamento dessa obra e em breve estaremos contratando a empresa para fazer essas reformas preventivas e com bastante cautela. De acordo com o secretário, se houver a necessidade, outras áreas também serão isoladas. A laje inferior da marquise receberá reparos e novo forro de gesso. E na laje superior deve ser feita a impermeabilização. O estudante Frederico Knaffman, que costuma frequentar o parque, afirma que foi pego de surpresa. Hoje foi a primeira vez que eu vi isso e eu nunca tinha reparado também no teto, que parece ter umas rachaduras. A vendedora ambulante Carol disse que os problemas com infiltrações na marquise não são recentes. É um perigo aqui, toda vez que chove, tá caindo goteira e caindo chuva aqui por dentro, então hoje precisou isolar. Em novembro de 2017, parte do teto da marquise caiu. Apesar do incidente ter ocorrido num dia de parque cheio, ninguém ficou ferido. A estrutura já passou por reformas na década de 80 e entre 2010 e 2012. A marquise faz parte do núcleo central do Ibirapuera e foi construída na década de 50. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ligando o Museu Afro-Brasil, a Oca, o Pavilhão das Culturas e a Bienal. Agora, 11h44, o líder da Igreja Católica pode ajudar no conflito político da Venezuela, mas alerta que a ação vai depender do comportamento dos dois lados. Reportagem de Marcela Lorenzetto. O Papa Francisco disse estar disposto a mediar uma solução pacífica para o conflito político na Venezuela. Ele declarou boa vontade para ajudar caso todos os lados concordem e se o governo e oposição iniciarem uma aproximação. Há pequenos passos que são necessários e o último é a mediação. Há pequenos passos necessários. Negociadores, não apenas o Vaticano. Sempre na diplomacia, eles precisam se aproximar para iniciar a possibilidade de um diálogo. Isso é como a diplomacia é realizada. O Papa confirmou que recebeu uma carta de Nicolás Maduro, mas disse que ainda não conseguiu ler o texto. O presidente da Venezuela declarou na segunda-feira que havia enviado a solicitação ao líder da Igreja Católica pedindo ajuda em um processo para facilitar e reforçar o diálogo. Francisco também quebrou o silêncio sobre casos de assédio dentro da igreja. Ele admitiu que padres e bispos abusaram sexualmente de freiras. Sobre o assunto, o
Papa informou ainda que o Vaticano trabalhou por muito tempo suspendendo clérigos e até congregações envolvidas. As declarações do pontífice foram feitas a jornalistas que o acompanhavam no avião papal durante o retorno a Roma. Francisco passou 3 dias em uma viagem inédita aos Emirados Árabes Unidos. É a primeira vez que um líder máximo da Igreja Católica visita a região de maioria muçulmana. Apesar da proibição para manifestações cristãs públicas no país, uma missa histórica foi celebrada pelo Papa no último dia em Abu Dhabi. Na Península Arábica, berço do Islã, o pontífice conseguiu reunir quase 170 mil pessoas. A visita começou no domingo, mas foi um episódio na segunda-feira que chamou mais a atenção. Em um dos compromissos oficiais, o Papa se encontrou com o imã egípcio Ahmed Al-Tayeb para assinar uma declaração a favor da paz mundial. Após a assinatura do documento, os dois se cumprimentaram e uma foto tirada do momento sugere um beijo na boca entre os religiosos, o que não aconteceu. A imagem viralizou nas redes sociais e lembrou uma campanha de 2011 da marca Benetton. A peça publicitária fazia montagens de líderes antagônicos se beijando e retratou esse mesmo imã egípcio com o então Papa Bento XVI. Na época, houve uma grande polêmica e a igreja chegou a fazer um acordo para que a imagem fosse retirada de circulação. O Brasil avalia enviar ajuda humanitária à Venezuela, mas descarta usar tropas norte-americanas para viabilizar o processo. O chanceler Ernesto Araújo deu a declaração nesta terça-feira, depois de se reunir com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, em Washington. O ministro das Relações Exteriores afirmou que o governo está acertando a logística do processo, mas garantiu que não será preciso ter tropas de qualquer outro país. Mais tarde, em reunião com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, o brasileiro descartou a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela. Crescem as consultas sobre obtenção de visto de trabalho e de residência para estrangeiros no Brasil. Escritórios de advocacia e empresas especializadas em imigração constataram aumento de interesse, principalmente por parte de multinacionais. São empresas com projetos de investimentos no país e que pretendem trazer gestores para os empreendimentos. O aumento das consultas foi perceptível depois da reforma trabalhista e com a perspectiva de abertura da economia pelo atual governo. Equipamentos de segurança indicaram sinais de alteração no volume de água no corpo da barragem em Brumadinho. Segundo a força-tarefa que investiga a tragédia, uma foto de satélite feita antes do rompimento mostra uma pequena lagoa dentro do reservatório. Especialistas afirmam que seria um sinal de um problema de saturação, ou seja, de excesso de água dentro da barragem de Rejeitos. Em junho de 2018, a Vale teria tentado drenar o reservatório, mas a técnica não surtiu efeito e foi abortada depois. As autoridades ainda investigam se havia nascentes acima da barragem, o que teria contribuído para gerar a saturação. A Vale nega que houve registro de aumento de água e que, após instalar drenos como medida adicional de segurança, não detectou nenhuma anomalia. Mais cedo aqui no Jornal da Manhã, os integrantes da nossa bancada conversaram com Edson Caran, secretário dos Transportes de São Paulo. Na entrevista, a pauta foi o projeto que propôs que todos os ônibus de São Paulo tenham ar-condicionado até 2025. Ô secretário, essa questão da falta de concorrência, isso mostra o quê? Porque normalmente são as mesmas empresas que ganham todas essas concorrências, porque é um mercado muito limitado. De que maneira a prefeitura vai trabalhar isso? Bom, acho que a prefeitura começou a trabalhar essa questão quando da criação do edital, do novo modelo do edital. Um fato importante foi a ampliação dos 22 lotes atuais para 32 lotes, isso fazendo com que você aumentasse a capacidade de concorrência das empresas, diminuindo a quantidade de veículos por empresa, tentando com isso buscar no mercado aí fora empresas novas. Foram feitos várias visitas, várias consultas pelo Brasil afora, tentando atrair os empresários de fora da cidade de São Paulo para vir para o mercado. São Paulo é um pouco complexo com relação à questão de garagem, a questão de estruturar uma empresa nova. Para isso, o que a prefeitura fez? Ela decretou de utilidade pública essas áreas para que se viessem concorrentes novos, eles tivessem condições de operar com essas linhas nas garagens
desapropriadas, não desapropriadas, mas de utilidade pública para eles poderem operar. A prefeitura fez de tudo para abrir o quanto mais um leque de concorrente. Secretário, bom dia, Marco Antônio Vila, secretário. Eu queria justamente colocar para o senhor, apesar dos esforços da prefeitura, a concorrência tem um valor fabuloso, acho que é a maior do Brasil hoje, de 71 bilhões. Nós temos um cartel de empresas de ônibus que domina São Paulo, né? E muitas vezes usam subterfúgios para esconder, mas é um cartel, um pequeno grupo de empresários das famílias Ruas, Vaz e Abreu, né? Que domina o transporte em São Paulo. E evidentemente não há concorrência, a concorrência é pro forma, porque na verdade já está estabelecido quem é, porque não há nem inscritos. Eu sempre fico com medo de empresários da área de ônibus. Eu vejo em Brasília que matavam as pessoas, lá o Constantino que matou não sei quantos, dono da Gol e de empresas de ônibus lá. Eu sei que o pessoal é meio mafioso, tô sendo muito claro, viu? As pessoas falam isso nos bastidores, mas eu gosto sempre de falar em público o que falam nos bastidores e tal. Então, é jeito mafiosa mesmo. Não é nesse sentido, infelizmente, apesar das tentativas da prefeitura, um fracasso, tendo em vista que não há concorrência? Vila, eu penso da seguinte forma: o importante é você determinar novas regras para o sistema de transporte no município de São Paulo, independente de quem esteja operando ou não operando o sistema. Sim. O que essa licitação buscou? Ela buscou dar mais conforto ao usuário. Ela está buscando exatamente aquilo que a população mais necessita, que é o ar-condicionado dentro do seu ônibus. Todos os ônibus vão ter ar-condicionado, secretário? Todos os ônibus terão ar-condicionado. 100% da frota do município de São Paulo rodará com ar-condicionado. Até quando? Tem um prazo aí para isso? Até 2025. Okay. Isso porque a capacidade da nossa indústria ela ainda está limitada em atender às nossas necessidades. Nós estamos falando de aproximadamente 15 mil ônibus. O secretário Edson Caran ainda falou sobre o prazo da licitação, gastos com o projeto e se as empresas se empolgaram com a iniciativa. Nós estivemos interessados em todas as áreas. Não teve nenhuma área que não houve interesse. Teve uma única área onde houveram 2 empresas interessadas. O restante, todas elas estão. Quando que nós vamos conhecer? Nós vamos agora abrir a documentação, fazer análise da documentação. Se tiver tudo em ordem, vamos publicar para a abertura das propostas e aí sim São Paulo vai conhecer quem são os ganhadores. Qual o subsídio que a prefeitura vai dar anual para as empresas? Qual é o valor? Acho que está sendo reduzido para 2,6 bi. 2 bilhões e 600 milhões de reais ano? Meu Deus, ele foi reduzido. Não é muito dinheiro, secretário? Imagina isso em creche, escola, meu Deus, hein? É muita grana, hein? Mas veja bem, você não pode esquecer da questão da gratuidade aí, tá? Sim. Que é o que mais pesa dentro do sistema. Quanto pesa aproximadamente a gratuidade? Algo perto de 1 bilhão. É muita coisa. Denise. Secretária Denise Campos de Toledo, o senhor falou desse prazo de até 2025 com a questão do ar-condicionado. Agora eu queria saber para a população o que pode mudar efetivamente em prazo mais curto, que se tem um horizonte de percepção disso. Na semana passada eu falava com o prefeito e ele estava bastante animado exatamente com a possibilidade de melhoria da qualidade do serviço. Agora a gente vê que é um projeto de longo prazo, não é? E quais as alterações que podem ocorrer a partir daí? Bom, a primeira coisa que nós estamos fazendo é questão de sobreposição de linha e acerto de corredores para ganhar tempo de viagem. Nós temos hoje muitas linhas sobrepostas sem necessidade que ocupam o tempo do cidadão. Tirando isso, eu consigo ganhar velocidade no corredor e menos tempo de percurso. Qual é a velocidade hoje média, secretário, só para a gente ter uma ideia? Algo em torno de 17 km por hora. Então, mas e as outras mudanças, secretário? Além disso, eu estou colocando mais assento dentro dos ônibus com mais conforto. Então, eu estou diminuindo o número de ônibus e aumentando a capacidade de circulação das pessoas. Eu estou melhorando a questão de USB, Wi-Fi dentro do ônibus. Você tem uma viagem
relativa, 20 minutos, 30 minutos, você pode usar o seu celular sem gastar a sua capacidade 3G. Você tem a questão do ar-condicionado, tecnologia limpa, motor menos poluente. Nós procuramos fazer o melhor para a população de São Paulo e o melhor para a cidade de São Paulo. O secretário, só para a gente encerrar a nossa entrevista, é uma informação que surgiu agora cedo, não há ainda tantos detalhes, mas o Tribunal de Contas do Estado está afirmando que a prefeitura deve ficar com o controle das marginais. Esse é um assunto antigo aqui em São Paulo, também com a questão dos viadutos, muitas vezes não se sabe quem que é responsável, se é a prefeitura, se é o Estado. No viaduto que cedeu na marginal do Rio Pinheiros, essa discussão foi feita. O senhor tem já ciência dessa decisão do Tribunal de Contas e o que diz especificamente, por que a prefeitura, como é que a prefeitura iria gerir totalmente as marginais? Qual que é a divisão com o governo do estado? Não, eu não tenho ciência desse assunto. Sim. Mas com certeza, se esse assunto vier à pauta, o governador e o prefeito deverão sentar junto com os secretários envolvidos na pasta para ver de que forma que essa transição será feita. O importante é o seguinte: isso está sendo feito pensando em termos de manutenção, em termos de maior segurança e maior conforto para o município de São Paulo. Se o cidadão ganhar com isso, que seja bem-vindo. Na verdade, o que o tribunal decidiu, agora com outros detalhes, o tribunal mandou o DR transferir as marginais, as pontes e viadutos para a prefeitura de São Paulo. Para o DR não ter mais encargo com isso, é o que eu imagino. Mas ainda é uma notícia que chega agora, viu, secretário? Eu não acredito que seja dessa forma, porque ainda cada um tem a sua responsabilidade. O que o prefeito Bruno Covas está fazendo nessa situação não quer saber de quem é o problema. O problema é do município de São Paulo. Ele assume o problema, pega o problema para ele, resolve, e aí depois disso ele vai atrás de quem é o responsável para ele tentar buscar o ressarcimento do serviço executado. O importante é que, no momento que é detectado o problema, o prefeito entra em ação para resolver. Secretário Municipal dos Transportes da cidade de São Paulo, Edson Caram. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Agora são 11h58, ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sequência, aqui no canal Jovem Pan Esportes, vem aí o Camisa 10, você acompanha a programação esportiva da Jovem Pan. Ótima quarta-feira, até amanhã. Jovem Pan News.